Santo do dia 22 de julho, segundo o livro Na Luz Perpétua, a Vida dos Santos, volume 2, do Padre João Batista Limã, calendário tridentino de São Pio V, 1959. Santa Maria Madalena. Ocupamo-nos hoje de uma santa em cuja fronte não fulgura o diadema das Virgens de Cristo, mas de uma santa penitente. Era Maria Madalena conhecida na cidade por pecadora, como afirma o Santo Evangelho, que relata a história da conversão dessa alma predileta de Deus. Dos espinhos da penitência brotou-lhe a rosa do amor. As lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a veste imaculada da alma. Veni, Sponsa Christi. Vem, ó esposa de Cristo. É o cântico com que a Igreja entra hoje na festa de Santa Maria Madalena. Será possível que estas palavras se apliquem a uma pecadora? Será possível que uma pessoa nas condições de Maria Madalena possa merecer o qualificativo honroso de esposa de Cristo? A coroa da inocência que perdera foi substituída pela coroa do amor penitente. As graças abundantes que do Senhor recebeu provam-nos o amor imenso que Deus tem à nossa alma. Nas margens do lago Genezaré havia no tempo de Nosso Senhor uma rica vivenda chamada Magdala. Quer a tradição que aquela vivenda tenha sido a residência de Maria Madalena, jovem descendente de família nobre e rica, dotada de qualidades invejáveis de corpo e espírito. Órfã de tenra idade, bem cedo adquiriu uma certa independência, o que lhe foi de perdição. Cortejada pelos jovens mais distintos que lhe cobiçavam a grande fortuna, Madalena deixou-se arrastar para um terreno perigosíssimo, a vaidade, ao desejo de agradar. O resultado foi que, pouco a pouco, perdendo a prudente reserva e o recato próprio de uma donzela, deu ouvidos à voz sedutora da paixão. Na ambição de ser rainha dos corações, chegou a ser escrava do pecado. Anos se passaram, Madalena sorvera o cálice do prazer até o fundo, quando um dia o coração se lhe sentiu tocado pela graça divina. Quis a providência divina, como por acaso, que o olhar se lhe cruzasse com o olhar sereno e majestoso do Divino Mestre. Pela primeira vez se lhe veio a compreensão de que outra coisa que não a sensualidade era capaz de ferir o coração humano, o amor divino. Bastou um olhar de Jesus Cristo para dissipar as nuvens do pecado que ofuscavam o espírito da pobre pecadora. Bastou um olhar de Jesus para fazer derreter o gelo do coração. Foi uma circunstância singular que trouxe Maria Madalena aos pés de Jesus. A conversão efetuou-se durante um banquete. Assim o tinha determinado a providência divina. Aquela cujo pecado tinha sido público deveria prestar reparação pública. Escrava da sensualidade, por ocasião de um grande banquete, devia derramar lágrimas de penitência. Com santa impaciência, o divino pastor tinha esperado a volta da ovelha perdida. Se aceitar o convite do fariseu para o banquete, era com a esperança de encontrar aquela ovelha. Reunidos os convivas, em meio do banquete, apareceu a figura da pecadora. Nas mãos trêmulas segurava um vaso de alabastro, com ungüentos preciosos para, segundo o costume do país, ungir a testa e o cabelo dos que jaziam à mesa. A rica cabeleira caía-lhe desordenadamente sobre as espáduas, e o belo rosto traz-lhe estampadas a tristeza e a confusão. O fariseu, vendo-a entrar, finge não ligar importância ao fato. Para ele, Madalena é uma decaída, objeto de desprezo, que não se atrevesse a chegar perto para ungir-lhe a cabeça. Eis que a pobre mulher se aproxima do Cordeiro de Deus. Estupefação geral. Mas o olhar da pecadora não ousa enfrentar a luz do sol divino. Retro, diz o Evangelho, de costas se chega aos pés do Divino Salvador. Pouco se lhe dá que a persigam olhares malévolos e afiram censuras sarcásticas. Uma só coisa quer, uma ideia ocupa, obter o perdão daquele que veio trazer a salvação. Ei-la de joelhos perante o Senhor da vida e da morte. Ei-la na presença do juiz. Palavra nenhuma os lábios lhe articulam. A dor embarga-lhe a voz, dos olhos lhe jorra a fonte amarga da penitência. Se viera para ungir o seu Deus e Senhor, as lágrimas pressurosas estão a substituir o nardo precioso.
E assim, prostrada aos pés do Mestre, não mais se retém, orvalhando-os abundantemente com a linfa preciosa do arrependimento. Não era o que queria, não era essa sua intenção, mas não mais possível lhe é abafar o fogo que lhe invade o peito. Não mais resiste ao calor abrasador que lhe arde no coração. Não tem palavra para dizer o que lhe vai na alma. Mais eloquentes são as lágrimas que gotejam sobre os pés de Jesus. Grande silêncio fez-se na sala, interrompido somente pelos discretos soluços da mulher. No meio da dor que lhe dilacera o coração, como se sente bem? Oprimida pelo peso dos crimes, sabe que está aos pés daquele que é a caridade. O único olhar que teve a felicidade de receber dos olhos do ferido homem, disse-lhe que está aberta a porta do perdão a todos. Também a ela o está. Entre os convivas corre um malicioso cochichar. Se este fosse profeta, deveria saber quem é essa mulher e não permitir que o tocasse. Tem eles razão, e quem de nós, em seu lugar, teria formado o conceito contrário? Mas Jesus Cristo assim não pensa. Vendo os pensamentos dos fariseus, disse a Simão: Simão, tem uma coisa a dizer-te. E ele disse: Mestre, fala. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Como não tivessem com que lhe pagar, perdoou-lhes a dívida a ambos. Qual dos 2 lhe ficará querendo mais bem? Simão respondeu: Penso que é aquele a quem perdoou maior soma. Jesus disse-lhe: Julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Ela os regou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste o ósculo da boa-vinda. E ela não cessou, desde que entrou aqui, de beijar-me os pés. Tu não me derramaste óleo perfumado na cabeça. Ela me ungiu os pés com perfumes. Por isto te declaro, muitos pecados lhe são perdoados, porque ela amou muito. Pois ama menos a quem menos se perdoa. Silenciosa, tinha ouvido essas palavras a pecadora. De joelhos, os olhos ainda embaciados de chorar, tímidos e confiantes, procuraram o rosto do Senhor. O coração diz-lhe que já achou perdão. Sente pousar sobre o olhar da caridade que purifica, perdoa e eleva. Como lhe jubila o coração quando o bom pastor se lhe dirige com palavras doces como mel. Teus pecados estão perdoados. Tua fé te salvou. Vai em paz. Ela se levanta e silenciosa como viera se retira. Não é mais pecadora. Perdoada, santificada, inteiramente transformada, a alma de Maria por ele pregada. De Maria Madalena, nada em felicidade, abrasada de amor divino, de um amor forte, durável e eterno. No Monte Calvário encontramos a Santa Penitente, entre as almas eleitas de nosso Senhor Jesus Cristo. Surda aos gritos blasfemos de uma multidão sacrílega e indiferente aos motejos sarcásticos e injuriosos, a atenção concentra-se-lhe toda na vítima, que na cruz se oferece ao Eterno Pai em expiação dos pecados do mundo. Com o mesmo ardor que na mocidade se entregava aos paroxismos da paixão, que a devorava, sem que se deixasse incomodar pela crítica, que a censurava e invectivava. Assim, na hora suprema do sacrifício sanguinolento no Gólgota, a vemos ao pé da cruz com a fidelidade inquebrantável, entregue ao amor divino. Esse mesmo amor, na madrugada da Páscoa, a levou ao túmulo do querido Mestre para receber recompensa superabundante. Tendo achado vazio o sepulcro, lá se deixou ficar, debulhada em lágrimas. Assim chorando, se debruçou sobre a sepultura. Aí viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados em lugar do corpo, um à cabeceira, outro aos pés. Eles lhe disseram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque tiraram meu Senhor e não sei onde o puseram. Então se voltou e viu Jesus em pé, mas não o conheceu. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Ela, julgando que fosse o jardineiro com quem estava falando, disse-lhe:
Senhor, se fostes vós quem o tirou, dizei-me, onde o puseste, e irei buscá-lo. Jesus disse-lhe, Maria. Ela se virou e respondeu, Rabone, isto é, mestre. Essa única palavra, Maria, foi o bastante para tirar o véu dos olhos. Maria, nome que pronunciado por Nosso Senhor, despertou na alma de Madalena uma longa série de reminiscências. O nome de Maria, falado naquela ocasião por Jesus Cristo, era a expressão sintética de uma história, de uma vida inteira. Dizendo Maria, Jesus Cristo exprimira tudo o que se tinha passado entre ele e a penitente. Na casa de Simão, fora o juiz que a tratara de mulher, dizendo-lhe, Mulher, vai em paz, teus pecados estão perdoados. No dia da ressurreição, Madalena, ouvindo seu nome de Maria, pronunciado pelo Salvador ressuscitado, reconheceu a voz do Pai. Desde aquele dia, o nome de Maria Madalena, da Santa Penitente de Magdala, apóstola dos apóstolos, é pronunciado com respeito pela leitura do Evangelho da Ressurreição. O Santo Evangelho nada mais diz de Maria Madalena. É provável que tivesse estado presente a grandiosa manifestação do Divino Espírito Santo no dia de Pentecostes. Igualmente, é de se supor que, junto com os santos apóstolos e Maria Santíssima, tenha assistido à ascensão de Nosso Senhor. Um escritor grego, referindo-se a Maria Madalena, afirma que a mesma, depois da ascensão de Nosso Senhor, se mudou com Maria Santíssima e São João Evangelista para Éfeso, onde teria morado santamente. Há uma outra lenda, segundo a qual a família de Lázaro, isto é, Lázaro, Marta e Maria Madalena, para furtar-se as perseguições que os judeus lhes faziam, teriam fugido da Palestina e fixado a residência em Marsella. Diz a mesma lenda que Maria Madalena teria vivido mais 30 anos depois da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo e passado esse tempo todo numa gruta, onde se entregara à prática de penitências as mais austeras. Seja como for, o certo é que Maria Madalena, rainha das almas penitentes, entre as santas mulheres, exceto Maria Santíssima, é a mais venerada pelo povo cristão, graças ao seu grande amor a Deus e extraordinária penitência. Reflexões. Em Maria Madalena temos o exemplo de como uma grande pecadora se converte, tornando-se grande santa. À mão deste exemplo, os pecadores devem convencer-se de que a grandeza e o número dos pecadores não é motivo para se entregarem ao desânimo, ao desespero. Como Maria Madalena, também poderão alcançar o perdão das faltas, desde que, semelhantes à grande santa penitente, se resolvam a fazer penitência. O início da conversão de Maria Madalena foi a audição da palavra de Deus. Há muitos que permanecem nos pecados porque fogem da palavra divina. Grande foi a mortificação a que Maria Madalena se sujeitou. Quando, na presença de muitas pessoas, prostrada aos pés do Divino Mestre, fez a confissão pública. Da mesma forma, deve o pecador humilhar-se, caso queira praticar a penitência e obter o perdão dos pecados. Deus não lhe exige confissão pública, mas a declaração dos pecados ao sacerdote no tribunal da penitência. Lembre-se o penitente de que é mais fácil aceitar a humilhação da confissão do que sofrer penas eternas no fogo do inferno. Maria Madalena não pediu outra coisa, senão o perdão dos pecados. Muitos se aproximaram de Nosso Senhor para pedir alívio das aflições, mas esta, de São Grisóstomo, pediu a saúde da alma, a libertação das cadeias do pecado, e foi atendida imediatamente. É um aviso para nós que, antes de tudo, devemos procurar o bem da nossa alma e pedir a Deus as graças necessárias para salvá-la. Santos, cuja memória é celebrada hoje. Em Filipe, a memória de Santa Sintiche, discípula do apóstolo São Paulo. Em Lisboa, São Lourenço de Brindisi, superior geral da Ordem dos Capuchinhos e um dos mais ilustres filhos de São Francisco. Dotado de belos talentos, fez extensos estudos e ocupou sucessivamente os mais altos postos da sua ordem. Dessa maneira, teve ocasião de conhecer quase todos os países da Europa. Seus serviços foram reclamados para trabalhos importantes da diplomacia. A salvação da Europa, do poder dos turcos, é de grande parte o merecimento de sua atividade e de sua oração. Por último, foi embaixador da Alemanha junto ao governo da Espanha, 1619. Salve